Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Juntos para a nona prédica, a prédica de número 9 da nossa quaresma com São Paulo da Cruz. Queria começar esta semana agradecendo a Luciana e o Leonardo, que são nossos ministros da Eucaristia, aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui da nossa matriz. Eles estiveram no retiro do Santo João e Paulo, no convento do Santo João e Paulo, na Basílica, onde São Paulo da Cruz está sepultado, com o Padre Cássio, a quem também eu agradeço. Então eles trouxeram de lá alguns presentes para mim. Então trouxeram esse livro, Paulo della Croce, Místico ed Evangelizzatore, Maestro di Santità per oggi. Então, o livro da... Olha, maravilha. Trouxeram um Vox Patris, outro que a gente falou que estava difícil de encontrar, e trouxeram um devocionário da Paixão. Depois me deram de presente. Olha, gente, eu ganhei muita coisa. Um terço, mas é o terço São Paulo da Cruz. E com a mesma imagem do rosário que as monjas e os religiosos usam no hábito. Um chaveiro. E medalhas de São Paulo da Cruz, que depois eu vou dar de presente para algumas pessoas. Pensei até em sortear, mas vamos ver como é que faremos. E o principal, eu já tenho uma relíquia de São Paulo da Cruz, muito simples, mas muito bonita, e eles trouxeram, olha aqui, com inclusive a autêntica, o documento dizendo que a relíquia é autêntica. Aqui está. Hoje nós vamos receber a bênção final com a relíquia de São Paulo da Cruz. A relíquia é um pedaço do corpo do santo. Essa aqui é um pedaço ex corpore, do corpo de São Paulo da Cruz. A igreja, desde o início dos tempos, ela tem uma profunda veneração pelo corpo dos santos, né? Todo católico, todo cristão guarda com muita veneração o corpo dos seus entes queridos. Mas especialmente a igreja guarda, conserva as relíquias. Relíquias são os restos mortais dos santos. E isso vem desde a época apostólica. Lembra quando as pessoas iam ao encontro do apóstolo São Pedro e não conseguiam trazer os doentes até onde ele estava? Tiravam um pedaço da roupa de São Pedro e levavam e tocavam as pessoas. Está nos Atos dos Apóstolos, com fragmentos da roupa de São Pedro, e as pessoas eram curadas de doenças graves. Bom, no Antigo Testamento, as pessoas estavam levando um morto para ser enterrado, e o morto, eles derrubam o morto na cova, no túmulo de Eliseu, e o morto entra em contato com os ossos, com os restos mortais de Eliseu, e ressuscita. Então, isso está lá no segundo livro dos Reis, né? Então, isso é uma prática tradicional da veneração. Amém. E aqui está a autêntica. É o documento que mostra que a relíquia, ela é uma relíquia autêntica. Então, agradeço. Isso não é nem presente, né? Isso é o que eu chamo isso, meu Deus? Isso é uma graça que eu recebi. E aí vocês vejam as delicadezas de Nosso Senhor, né? Em plena quaresma de São Paulo da Cruz, 2 paroquianos queridos poderem ter ido ao Santo João e Paulo, né? Não é coincidência, né? É providência. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes.
Perdoai-me, meu Deus, os meus pecados. Quisera sofrer de dor. Ó, quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. São Paulo da Cruz foi, para ele, uma das coisas mais importantes que aconteceu na vida, a aparição de Nossa Senhora. Ele guardava, até velhinho, essa ocasião, essa memória, essa lembrança. E ele dizia assim, como era linda a Virgem Maria, como era linda Nossa Senhora. Isso era uma memória forte que ele guardava. E que nesta aparição Nossa Senhora tenha pedido para que ele vestisse luto em memória da paixão e usasse um distintivo que recordasse a ele e a todas as pessoas que encontrasse, a ele e aos seus companheiros, qual a finalidade da sua vida e da vida dos seus companheiros, que ele reuniria depois, os pobres de Jesus, e depois passaram a se chamar passionistas. Então, Nossa Senhora foi quem pediu, quem deu e ordenou o uso do hábito e do emblema da paixão. Esse emblema aqui, ó. Esse também foi um presente que eu ganhei neste fim de semana. Isso aqui foi feito em computador, numa impressora a laser no computador. O Wesley que me deu de presente, o coordenador da Pastoral da Comunicação. Olha que lindo. Então, esse emblema, São Paulo da Cruz viu no hábito, né, a cruz branca com o nome de Jesus. Então, aqui está bem... Olha. Então, Iesu Passio, né, em latim. Paixão de Jesus. E aqui o Rho, que é Christos, é o início do nome de Jesus em grego, com um símbolo da abreviatura. Então, Iesu Christi Passio. Paixão de Jesus Cristo. Esse emblema também foi mostrado por Nossa Senhora. Nessa ocasião, Nossa Senhora disse a São Paulo da Cruz: vê, meu filho, como eu estou de luto, é por causa da dolorosíssima paixão do meu amado Filho Jesus. Deves fundar uma congregação, cujos membros usem um hábito igual a este, em sinal de contínuo luto pela paixão e morte de meu filho. Com essas palavras, Nossa Senhora então pediu para que São Paulo da Cruz tivesse externamente aquilo que Deus estava imprimindo internamente no coração dele. É isso que fazem os símbolos. Os símbolos externos são representações que ajudam a fazer da memória da paixão o centro motor da nossa vida espiritual. Por isso que os símbolos externos, as coisas externas, são tão importantes para quem tem vida espiritual. Para que ele possa estar sempre conectado com aquilo que é a sua essência interior. Então, para o crescimento pessoal, a meditação da paixão. Para a recordação da nossa missão, ensinar os outros a meditar a paixão de Cristo. Mas isso fica mais fácil de ser feito e nos recorda o que estamos fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós, mediante esses sinais externos. Então, basicamente, 3 sinais ajudam-nos a manter essa memória da paixão. Vocês vejam que nós padres diocesanos também usamos, né? E a vida religiosa, que são os padres de congregação, de ordens religiosas, com os seus votos de pobreza, castidade, obediência e algumas congregações, um 4º voto próprio da congregação, eles nos inspiram a que nós possamos viver como padres seculares, mais profundamente ainda, as nossas promessas sacerdotais. Então, também o padre diocesano veste preto, em sinal de luto. Para nós, o sentido é, nós morremos. Então, não é tanto o luto pela paixão de Cristo, também mas é como um sinal da nossa própria mortalha, de que nós morremos para nós e para o mundo e vivemos somente para Cristo. A cor branca do colarinho é o sinal da pureza que nós queremos ter e trazer na alma. Também a manga, né, aparecendo branca, tem esse sentido. Essa batina aqui é para o uso do dia a dia aqui. Então, às vezes chega alguém, então, visto, né? Não é aquela batina tradicional. Ela dá um pouco mais de trabalho. Inclusive tem que estar branco por baixo. Então, você tem ou a abotoadeira aqui para segurar a manga. Então, é toda um certo trabalho para colocá-la, né? Então, eu tenho
branca e preta, mais fácil de vestir. Então, é isso que significa. Você exterioriza, não é, aquilo que você está procurando viver interiormente. Isso vale para os leigos também, em alguma medida. E aí eu trago para vocês o que São Paulo da Cruz ensinava. Então, em primeiro lugar, é ter a imagem de Jesus crucificado em casa e trazê-la para a vida. Então, por quê? Porque toda a nossa piedade é passiocêntrica, nossa espiritualidade. Quem quer aprender com São Paulo da Cruz, gira em torno da paixão de Cristo. Ora, a paixão de Cristo é Jesus na cruz, é Jesus crucificado. Então, seja as 5 chagas que a gente medita, seja Nossa Senhora das Dores, Maria aos pés da cruz, as várias cenas da paixão de Cristo, tudo isso gravita em torno da cruz. Eu trouxe aqui uma imagem, olha aqui. E pode ser qualquer cruz. Essa daqui é uma que eu ganhei há muito tempo também. Veja que é um desenho, né? É um ícone, né? É uma cruz iconografada. Mas pode ser qualquer cruz, qualquer imagem, pode inclusive ser uma estampa. Mas é importante que você tenha uma imagem de Jesus crucificado. Em segundo lugar, trazer sempre consigo algum símbolo piedoso de uso pessoal. Então, não dá para carregar na bolsa e nem, provavelmente, difícil de carregar no corpo uma cruz assim. Então, você possa ter um pingente com a imagem da Santa Cruz, o terço, que tem também a cruz, a coroa de Nossa Senhora das Dores, a coroa das 5 chagas de Jesus, o emblema da paixão. Isso aqui não é... O menino falou assim, olha, padre, o logo do São Paulo da Cruz. Na realidade, a gente chama de emblema ou distintivo. Né? Trazê-lo consigo, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ou o escapulário da Paixão, que é um escapulário também que existe. E isso você pode usar no dia a dia, nas missas de uma maneira muito especial. E nós, clérigos, o clergyman ou a batina. Não é? Terceiro, e não menos importante, provavelmente o mais importante de tudo, é a exteriorização pela vida sacramental. Então, a proximidade aos sacramentos, especialmente o sacramento da Santíssima Eucaristia. Seja através da adoração constante a Jesus sacramentado no sacrário, seja pela missa diária. E, concomitantemente, e não separado, a proximidade com os crucificados da vida. Se eu adoro Jesus na hóstia santa e o recebo em comunhão, eu também me aproximo daqueles que sofrem, daqueles que precisam da minha mão estendida e toco a carne de Jesus, o corpo de Jesus, nos meus irmãos sofredores. O meu primeiro reitor, Padre José Carlos de Mambro, que era um passionista, foi meu confessor e depois foi meu primeiro reitor no seminário menor, ele dizia assim, abre aspas, a fé nos leva a exteriorizar o que nossa vida interior está vivendo por meio do Espírito Santo. Fecha aspas. Então, estes símbolos são símbolos de uma presença que está agindo e atuando dentro da nossa vida. De um trabalho que está sendo feito na nossa memória, na nossa vontade, na nossa inteligência. Então, exterioriza-se aquilo que é interior. Caso contrário, vira superstição. Né? Eu vi uma homilia, um trecho de uma homilia do padre José Eduardo, que ele me mandou, em que ele dizia exatamente isso, né? A tentação nossa de exteriorizar aquilo que a gente não está vivendo. Então, vira paganismo, vira magia, vira outra coisa, e não a realidade. Né? Então, por mais que você tenha dificuldade de meditar a paixão, ou às vezes falhe, mas só de você ter esses sinais externos próximos de você, isso te anima, isso te incentiva a que você não desista de estar próximo de Jesus crucificado e dos mistérios que orbitam em torno da paixão. Nas Santas Missões Populares, São Paulo da Cruz ensinava as pessoas a meditar a paixão de maneira muito simples. Então, tendo a imagem de Jesus crucificado próximo de si, que eu repito, pode ser até inclusive a imagem de Jesus crucificado no terço. Esse aqui é lindo porque ele tem a cruz e dá para ver? Olha a caveirinha embaixo, que é o símbolo da nossa morte, né?
E do outro lado tem a Virgem Dolorosa, Nossa Senhora das Dores. Está escrito Mater Dolor, Mãe Dolorosa, e OPN, Ora Pro Nobis. Então, mesmo que seja a cruz do rosário, a cruz do terço, ter próximo de si a imagem de Jesus crucificado. Então, era assim que São Paulo da Cruz ensinava. Então, agora você vai aprender. Então, nós estamos fazendo uma caminhada e então chega aquele momento em que nas missões São Paulo da Cruz ensinava as pessoas simples, as pessoas casadas, as pessoas que tinham um emprego, que trabalhavam, a meditar a paixão de Cristo. Então ele ensinava o seguinte: olhar para a imagem de Jesus crucificado e conversar com ela espiritualmente, com Jesus, ou com alguma cena da paixão de Cristo. Então, olhar para a cruz e conversar com Jesus crucificado. Olhar para a cruz e saber que aos pés da cruz está sua mãe. Então, talvez seja sua mãe, a mãe de Jesus que esteja falando conosco, a Virgem Dolorosa. Ou eu desejo falar com ela. São João, Santa Maria Madalena, as Santas Mulheres, o centurião que depois se converte, o bom ladrão, ou até mesmo ouvir o que os oponentes de Jesus estão dizendo, ou o que nós poderíamos dizer para eles, o sinédrio, os fariseus, os soldados, o mau ladrão, etc. Eu fui num santuário em Portugal com o pessoal, dois casais de amigos aqui da paróquia e minha mãe, onde nós tínhamos nesse santuário em Braga, no alto da montanha, um santuário lindo, feito para Jesus crucificado. Todas as cenas da paixão em tamanho natural, em torno da igreja. Era uma coisa mais linda. Então, de um lado, todos os que estavam unidos a Jesus crucificado. E do outro lado, todos os oponentes, eles estavam lá. Então, tinha Anás, Caifás, o centurião, todos, os soldados. E você podia andar de cena em cena, de personagem em personagem da paixão e meditar. Como que eu medito? Me colocando diante da imagem de Jesus crucificado ou de alguma cena da paixão de Cristo, ou de algum personagem da paixão de Cristo. Então São Paulo da Cruz ensinava que você pergunte: quem sofre? Quem está ali aos pés da cruz sofrendo? Ou que não sofre? Mas o princípio da meditação da paixão é: quem está sofrendo? Quem sofre? Por que sofre? Como sofre? O que esse sofrimento me ensina a mim? O que esse sofrimento me transmite, me faz sentir? O que eu enxergo nesta dor, que no fundo é amor, é entrega, e que hoje eu posso também levar para a minha vida. Que eu posso enxergar e levar para a vida dos meus irmãos. E aí, a consequência. Como eu posso consolar esta dor? Carregar também comigo essa cruz. Etc, etc. 3, e finalizando a meditação. Quais foram as moções do Espírito Santo nesta meditação? Moções. O que são moções? Às vezes a gente fala palavras assim na língua portuguesa e alguém diz: mas o que é moção? Moção é o ato ou o efeito de mover. Então a pergunta é: o que o Espírito Santo moveu dentro de mim? O que gerou essa meditação? Gerou em mim algum tipo de movimento que no fundo é obra da graça, é obra do Espírito Santo? Esse movimento do Espírito Santo em mim pode ser um afeto, um sentimento, pode ser um abalo, uma comoção, então um sentimento fortíssimo, pode ter movido dentro de mim algum tipo de confrontação, de repúdio a algo ruim, por exemplo, o pecado, uma censura, Deus me dando uma censura, me dando uma chamada de atenção.
Pode ser que essa meditação tenha movido, tenha conseguido, alcançado uma moção sobrenatural. Então é muito raro, raríssimo, mas pode acontecer. Uma experiência mística de algum tipo. Isso é raríssimo para quem está começando, viu? Só para dizer, né? Isso é coisa de gente que já aprofundou a vida espiritual e então pode acontecer de uma oração de quietude, de profundo mergulho na paixão de Cristo, que tem como resultado alguma experiência mística. Santa Gemma Galgani tinha as marcas da paixão, o Padre Pio tinha marcas da paixão. São Francisco de Assis esses místicos chegam ao ponto de serem estigmatizados, para vocês terem uma ideia. Não é? São José de Cupertino voava, levitava, e por aí vai, na história da igreja, os frutos da meditação da paixão. É interessante, todos os santos da igreja foram apaixonados pela paixão de Cristo e meditavam a paixão de Cristo. O diferencial de São Paulo da Cruz é que ele ensinou o povão a fazer isso. Esse é o diferencial, e por isso que eu amo tanto São Paulo da Cruz. Então, veja, com esse itinerário você faz a meditação da paixão de Cristo. Alguém está dizendo que São Tomás de Aquino, todos os grandes santos. E aí você medita e ensina os outros a meditar. E aí os frutos reais, os frutos começam a aparecer. Um fatinho para a gente terminar, para vocês verem como os frutos aparecem. Então aquilo que é interno torna-se externo também nos frutos. Nas missões, onde nós paramos com São Paulo da Cruz? Ele estava realizando missões em torno do Argentário, lembra? O bispo de Gaeta chama ele para pregar essas missões populares e ensinar o povo a paixão de Cristo, a meditar. Ele vai e aí ele começa a pregar em volta, né? Troia, Gênova, enfim. E é nessa ocasião que ele conhece o bispo de Gaeta, Dom Cavalieri. Esse homem será fundamental na vida de São Paulo da Cruz, esse bispo. É outro bispo que é fundamental. O bispo ficou tão impressionado com os frutos das missões, com o que Deus operava, os testemunhos que ele passava a ouvir. Ele já sabia, mas aí ele viu na diocese dele, né, o poder, né, de Deus agindo através da vida daqueles dois irmãos. Que ele chega a dizer para São Paulo da Cruz e para o irmão do São Paulo da Cruz, que se ele pudesse, se ele fosse mais novo, ele entraria e ajudaria os dois irmãos a fundar ele mesmo a congregação. Mas que ele não podia, né? A idade não o permitia e também ele era um pouquinho doentinho. Mas aí o que ele faz? Ele escreve uma carta de apresentação e entrega para São Paulo da Cruz, para que São Paulo da Cruz vá a Roma falar com um cardeal da igreja, chamado Corradini, que vai poder apresentar São Paulo da Cruz para o Papa. Então, ao invés de apanhar na rua, você vai agora com uma carta, porque eu sou amigo pessoal de um cardeal da Santa Igreja, que é um homem santo, que mora em Roma, no Vaticano. Essa carta vai abrir as portas para que você possa falar com o Papa e pedir para o Papa que ele dê a bênção para essa nova congregação. E aí está preparada a segunda viagem, agora com o irmão João Batista, que tinha reclamado que não foi na primeira, que portanto não ia acontecer nada, que eles então possam ir a Roma numa segunda viagem e dessa vez com a certeza de que as coisas serão diferentes. Então, veja, a meditação da paixão de Cristo, o ensino da paixão de Cristo gera frutos desse tamanho aqui, né? Tantos bispos espalhados, justamente o bispo de Gaeta, que é amigo íntimo, pessoal, como se fosse um irmão de um cardeal que mora em Roma, diz assim: olha, eu gostaria de entrar, se eu pudesse eu fundava junto com você, que eu também sempre tive esse sonho, de fundar uma congregação para a pregação da paixão de Cristo. Como eu não posso, então eu vou te ajudar naquilo que eu posso, eu vou te colocar dentro do Vaticano. Essa é a minha promessa, através do amigo que é cardeal. E aí Paulo da Cruz parte para Roma com o irmão para essa outra etapa, essa nova aventura de fazer a vontade de Deus através da Santa Igreja. Era isso que nós tínhamos para hoje. Guarde no coração, olhar para a imagem de Jesus crucificado e para uma cena da paixão, aquilo que envolve Jesus crucificado,
conversar com o crucificado, dialogar com o crucificado ou com aquela cena da paixão. Vocês assistiram isso quem veio aqui na meditação das 5 chagas de Jesus. Vocês viram que a meditação é conversar com Jesus crucificado, é ver as chagas e falar com as chagas, é aquilo que São Paulo da Cruz ensinou. E aí perceber quais foram as moções, quais foram os movimentos que o Espírito Santo causou em nós. Eu tenho aqui vários relatos de pessoas que mandaram dizer coisas extraordinárias que aconteceram sexta-feira à noite aqui durante a meditação das 5 chagas de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Então, hoje eu dou a bênção com a relíquia de São Paulo da Cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Não se esqueça de curtir depois, que eu deixar aqui no YouTube e no Instagram, de fazer um comentário, mesmo que seja simples, porque isso gera engajamento, e de passar para outras pessoas que você considera que sejam pessoas que precisam ou que vão ficar muito felizes de receber essa meditação de hoje. Que, veja, essa meditação de hoje é central. Não sei se você percebeu, mas de todas as meditações, essa de hoje provavelmente é uma das mais importantes, se não a mais importante, porque é aqui que nós então colocamos o ensinamento básico daquilo que São Paulo da Cruz fazia nas missões populares. E agora nós vamos aprofundar cada um desses aspectos aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.